Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Nesse momento, vamos mentalizar o horizonte iluminante, e bem no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas, e assim ele chama. Ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai. Vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós, junto ao Pai Celestial. Nesta morada não existe dor, não existe mágoa, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos, irmãos, ideais cristãos, o momento é agora. Rever nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar a quem. Agindo assim, vamos nos aproximar de Jesus, para que um dia, num futuro breve, fazer por merecer esta morada tão almejada por Ele para cada um de nós. Com nossos corações acalentados, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Você se apresenta? Me apresento. Deixa eu. Não, acho que pode deixar. Só isso, tá ótimo. Obrigado, viu? Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom. Primeira vez que eu estou vindo aqui, Pirangi. Não só fazendo palestras, mas a primeira vez que eu venho até esta cidade. Fiquei muito feliz com o convite. Antes da gente começar a palestra, eu gostaria de explicar para vocês como foi que surgiu essa palestra. Eu sou musicoterapeuta. Eu acho que muita gente nem conhece essa profissão, mas é uma terapia que a gente faz através da música. Eu trabalho na APAE de Catanduva, como musicoterapeuta. E aí, um belo dia, a gente estava começando o ano, a diretora da APAE falou assim: Lucas, você faz palestras, né? Eu falei: faço. Você poderia fazer uma palestra para a gente aqui na APAE, para a gente começar o ano letivo, né? Para os professores, né? Para os profissionais que aqui trabalham. E eu pensei, mas o que eu vou falar, né? Dentro de uma instituição que não tem uma religião pré-definida. Lá tem todas as religiões, né? É ecumênico. Então tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que são católicas, tem pessoas espíritas, enfim, uma gama de coisas. E eu falei, poxa, eu tenho que colocar um tema que a gente possa falar para todos, né? Indistintamente. E lá é uma instituição muito grande, que tem mais de 100 pessoas trabalhando lá, né? E eu resolvi, então, falar sobre a importância do outro na nossa vida. Então, assim, para a gente começar a entender sobre a importância do outro, a gente tem que olhar de fora, né? Se você for analisar
nós estamos deixando o outro um pouco de lado. Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto, sabe? A tecnologia, ela acabou nos aproximando, falando em comunicação, mas nos afastando em termos de contato. Então hoje a gente quase não se vê, né? Para a gente falar com alguém, a gente precisava ligar ou precisava ir até a casa da pessoa. Hoje a gente manda uma mensagem. E isso foi nos afastando. Eu sou de uma cidade pequena também, né? Minha família toda nasceu. Lucas, perdão. Você vai usar algum arquivo no slide? Não, é só eu. É o slide isolado. Só esse slide. Eu vou Não, ter que tirar- só. Eu vou ter que tirar o seu. Eu Ah. copiei ele para a área de trabalho. Ah, não, tranquilo. Pode ser. Então, o que acontece? Eu morei numa cidade chamada Embaúba. Vocês conhecem Embaúba? Conhecem. Muito bem. E é uma cidade pequena, né? Eu acho que é bem menor que Pirangi. E aí, o que acontece? Lá, antigamente, a visita era uma coisa muito boa. Uma coisa muito, muito requisitada. A gente gostava de se visitar, né? Hoje em dia, a visita já é uma coisa que a gente tem que marcar uma hora, não é assim? Ou aqui ainda não é assim? Tem que falar, ó, quarta-feira, 3 horas da tarde, eu vou dar um pulo na sua casa, ou fim de semana. Aí a gente comunica a nossa esposa, né? Aí a esposa fala, nossa senhora, eu não acredito, tem nada aí a oferecer. Tem que ir no mercado. Passei em frente ao Ikegami aqui, né? Tem que passar lá no Ikegami, comprar algumas coisas, que a gente também já não faz mais nada quase em casa. Não faz bolo, não faz nada. Depois a gente vai lá, compra, passa um cafezinho, né? E oferece. E aí cria-se uma certa expectativa, mas uma expectativa às vezes até ruim de você receber alguém em casa, né? Aí às vezes tem que arrumar a casa, né? Às vezes tem que deixar os trem bonitos, né? E aí a gente fica preocupado, porque acaba tirando a gente da rotina. Porque às vezes no fim de semana você quer sentar no sofá, né? Assistir uma série, ver alguma coisinha. Aí a visita vem e fala, puxa, bem na hora que eu vou descansar, né? Fulano vem aqui em casa, vai atrapalhar tudo. Queria acabar aquela série que eu estava assistindo, e a pessoa vai vir aqui. E um dia fazendo uma palestra como essa, uma pessoa me contou que tem até uma simpatia para mandar a visita embora. Vocês conhecem essa? Qual da vassoura? Poxa, eu estava desatualizado, hein? Exatamente, a vassoura. Nossa, vocês estão fazendo a coisa aí, né? Alguém usou para voar. Alguém usa para voar. Tem gente que usa para limpar a casa e tem gente que usa para mandar a visita embora. Então vejam a que ponto nós chegamos, né? E eu falei para vocês que eu morava numa cidade pequena, porque a visita era uma coisa bacana, porque a visita trazia novidade para a gente, né? Então quando parentes de São Paulo vinham para cá, né? Uma vez que um tio meu trouxe um micro-ondas. A gente não conhecia micro-ondas. Quando ele ligou na tomada e botou um ovo lá dentro, no primeiro estralo saiu todo mundo desesperado, correndo, achando que ia explodir o trem, né? Então, assim, a gente não tinha essa coisa, assim, de receber o outro. A gente gostava. E aí meu avô me dizia assim, filho, ó, na nossa casa era um sofá de frente para as 2 poltronas. Para quê? Para a gente se olhar, para a gente conversar. Depois veio o rádio. Aí a gente colocou o rádio num cantinho, mas ainda, né, não tinha imagem, então a gente se olhava, né? E aí veio a santa, né, e milagrosa televisão. Aí a gente fez um altar, que a gente chamou de rack, colocou o rack lá, enfeitou o rack, botou florzinha, vasinha, né, para a Santa TV. E aí a gente colocou todos os móveis alinhados assim, né? Não sei se na casa de vocês é, mas na minha é. Tudo assim. As poltronas, sofá, tudo de frente. Você quer conversar, você faz, não sei o que, tá. A gente não se olha mais. E aí o que aconteceu? Para dar uma pioradinha, né? Porque dá sempre para dar uma piorada. Veio o celular. O que acontece hoje?
depois da janta, depois do almoço, quando a gente consegue que todos se sentem à mesa, cada um vai para o seu quarto assistir. Se não tiver uma televisão, tem o seu celular, assistir o que quer, né? Sem ter contato com outras pessoas, né? Tem um amigo meu que falou que outro dia acabou a luz na casa dele, e aí ele escutou vozes. Na hora que ele saiu para ver, era a família dele. Eu falei, ó, coisa boa, né? Tem família, né? Porque a gente está tão individualizado, né? Tão na nossa bolha, a internet sabe disso. Tem uma coisa chamada logaritmo, né? Que quanto mais você assiste sobre um determinado assunto, mais desse mesmo assunto eles te mandam para que a gente possa assistir. Então veja que interessante, o outro foi perdendo o valor na nossa vida. E a gente sabe, pela nossa própria doutrina espírita, que o outro é fundamental. Fundamental. Não é? E aí se eu chamar vocês, vamos ver se passa agora. Aí. Se eu chamar um de vocês aqui e falar assim, ó, me fale quem é você. Aí o que normalmente a gente vai fazer? A gente vai falar as nossas características, né? Nosso nome, endereço. Às vezes, se for mais esotérico, fala o signo, né? Meus hábitos. Se for uma entrevista de emprego, a gente dá os dados pessoais, né? Os objetivos que a gente tem na vida, nossas habilidades, né? O desenvolvimento profissional, etc. Se eu falar tudo isso aqui para vocês, vocês me conhecem já, tranquilo? Não, né? Não. Isso é só a capa do livro. Né? É só o que a gente consegue ver e, na convivência, saber um pouquinho. Mas nós não somos isso. Nós somos muito mais que isso. Do nosso berço ao nosso túmulo, nós passamos por várias e várias e várias e várias experiências. Isso é o que eu disse lá na APAI. Para vocês, eu digo, desde a nossa primeira encarnação, nós passamos por muita coisa. Cada pessoa que passou pela nossa vida deixou uma marca. Né? Então, se a gente for considerar só essa, porque a outra a gente não sabe, né? As outras vezes a gente não sabe. Mas assim, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos deixaram marcas na minha vida, os meus amigos, as pessoas com as quais eu trabalhei. Então a gente vai se moldando com o decorrer da nossa existência. E aí tem uma moça chamada Elisângela de Ávila Queluz. Eu atrapalho vocês aqui, gente. Ela escreveu um texto dizendo assim, é um texto meio poema, meio poesia, assim, ó, quem sou eu? Sou a soma de tudo que vivi, sou um pouquinho da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, irmãos, tios, sobrinhos e primos. Eu sou os amigos que conquistei, sou os livros que li, sou um pouquinho de todos, sou os lugares que por aí andei. Sou muito dos alunos que ensinei, porque ela era psicopedagoga, sou muito das pessoas que conquistei. Sou os valores que aprendi, sou o amor de Deus que habita em mim. Sou as histórias que vivi, sou um pouquinho das crianças que ensinei, sou um pouco das crianças com as quais aprendi. Sou pedagoga por amar a minha profissão e sou uma eterna aprendiz. Então, eu costumo dizer que eu não sou o Lucas, né? Já velho, né? Envelhecido. Eu sou o Lucas mais novo que tem, 2025. Né? Porque a gente não nasce e envelhece. A gente nasce e se aprimora. É claro que eu estou falando, né, do espírito. Estou falando da minha cara, vocês sabem que, né, amigo. Então, o que envelhece é carro, máquina de lavar, televisão, guarda-roupa. Né? Nós não envelhecemos espiritualmente. Nós vamos adquirindo conhecimento. Lei do progresso. Concorda? Então, se você for analisar toda a sua existência, do berço ao túmulo, você é a sua mais nova versão. Não é? Então, todas as pessoas que passaram pela sua vida, como diz, né, o poema, né, sua mãe, seus pais, seus tios,
eles influenciaram na sua vida. Às vezes a gente fala assim, influenciou negativamente, influenciou positivamente. Será que existe o negativamente? Porque muitas vezes esse negativamente é a mola que te mais impulsiona, não é? Então, assim, se vocês olharem para essa foto, eu vou ficar um pouco aqui, aí eu te atrapalho, né? Vocês vão ver várias pessoas, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas essa foto é formada por várias fotos de várias pessoas. E nós somos isso, nós somos uma colcha de retalhos que vai se formando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Não é? E o que acontece quando você percebe que você precisa do outro? Aí eu fiz essa lista, olha que interessante. Para vir ao mundo, você precisou do outro, certo? Você precisou do médico, de uma enfermeira, de uma parteira, ou qualquer outra pessoa que estivesse ali para te ajudar, dependendo da situação. Né? Para ter um nome, quem te deu o teu nome foi o outro. Os seus pais, uma prima, uma tia, mas alguém deu. Né? Para nascer, né, você precisou de um óvulo e de um espermatozoide, de um homem e de uma mulher. Para se alimentar, vestir, se banhar, estudar, rezar, orar, ter religiosidade, nós aprendemos com quem? Com o outro. Não foi assim? Necessidades materiais. Essa roupa que você está vestindo foi você que fez? Esse prédio que nós estamos aqui agora, né? Vocês que construíram? Não, a gente precisou do outro. Para ganhar dinheiro, a gente sempre está trabalhando para alguém ou alguém está trabalhando para a gente. Não é assim? É uma engrenagem. Para passear, se divertir, né? Quando a gente vai viajar de férias, a gente está de férias, mas o outro está trabalhando. Né? Você vai para um hotel, as pessoas estão trabalhando, você vai para a praia, tem os vendedores na praia que estão trabalhando, não é sempre assim? Para ter carinho, afeto, amor, atenção, compreensão, então, nem se fala. Não se tem nada disso sem o outro. É impossível você ter carinho, afeto, amor, atenção, compreensão sem ter alguém do teu lado. Ser pai ou ser mãe, você precisa do filho, né? Que é o outro. Na velhice, e aí eu sempre costumo dizer assim, todas as palestras que eu vou, tem muito mais gente, tem mais, né, mais passado do que futuro. Né? Então, nós na velhice vamos precisar, muitas vezes a gente acredita que não. Né? Viu? Você vai precisar de alguém para cuidar de você, quando você estiver velhinha. Porque é assim, não é? Nós precisaremos de alguém, né? Quando nossas forças forem se esvaindo, a gente vai precisar de alguém para nos alimentar, para nos dar banho, né? Para nos trocar, muitas vezes para nos levar a algum lugar, porque sozinho a gente já não vai mais. Né? Tem uma fala do padre Fábio de Mello que ele fala assim: eu gostaria de ter alguém cuidando de mim, né, que pudesse todas as manhãs me levar para tomar um sol, né? Mas que me amasse profundamente, que se lembrasse depois de me tirar de lá, né? Porque senão ia ficar difícil. Né? No funeral, quando a gente desencarna, a gente precisa do outro para nos levar para o hospital, para nos levar para algum lugar para nos preparar. Né? No nosso velório, como é importante, quem já perdeu alguém muito querido, muito amado, ter pessoas do nosso lado, amigos, a família, para nos dar um suporte. Né? Quando eu era mais jovem, eu falava assim, poxa, funeral é uma bobeira, né? A pessoa que morreu não sabe quem está lá, quem que não está. Né? Eu não era espírita ainda. Mas, na verdade, o velório, além, né, da pessoa que desencarnou, você está lá para dar um apoio para aqueles que ficaram, estão passando por dificuldades. Não é assim? Então, vejam, para vir ao mundo até o funeral, a gente precisa do outro. E muitas vezes a gente só olha para o nosso umbigo e não percebe. E não percebe. Teve até um experimento de um professor numa faculdade que se vestiu
né, de gari para recolher o lixo da faculdade, tudo, não teve um aluno que o reconheceu. E ele não estava disfarçado, só estava de boneco e uniforme. Nenhum aluno reconheceu, olhou no olho dele, falou boa tarde, bom dia. Né? Então veja a importância que muitas vezes a gente dá. E o que acontece? Por que a gente se desilude com o outro? Por que a gente fica chateado com o outro? Porque muitas vezes a gente se afasta porque fala assim, mas a pessoa não pensa igual eu, né? Não é assim, não é assado, posso me magoar, então vou ficar sozinho. Né? Tem um primo meu que diz assim, quando eu puder eu vou comprar um sítio bem longe de tudo, vou lá criar minhas galinhas, minha vaca, não quero ver ninguém. Então, assim, você pode até ter paz, mas eu acho que evoluir, né? Porque a vaca não vai te chatear, não vai te magoar profundamente. Né? A galinha não vai fazer uma infidelidade com você. Então nós precisamos do outro justamente para isso. E a gente se desilude muito, não é? Porque o lobo muitas vezes coloca, né, a máscara do cordeiro. E por que a gente usa essa expressão? Porque quando a gente está num relacionamento, muitas vezes a pessoa com quem a gente se relaciona, ela faz o quê? Ela começa a interpretar os seus desejos e começa a se comportar do jeito que você gosta. Para quê? Para te conquistar. Isso é ruim? Não. Isso não é ruim. Porque todos nós fazemos isso. Né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu abria a porta do carro para ela, puxava a cadeira para ela sentar no restaurante. Né? Hoje, será que eu faço a mesma coisa? Não vou contar também. Então vejam, é claro que nós nos comportamos de um jeito quando nós temos interesse. Só que se lembrem, nós também somos responsáveis por acreditar no que nós estamos vendo. Porque é assim, ó, quando você está se relacionando com qualquer pessoa, com qualquer grupo, por exemplo, quando você vem ao centro, o que você faz? Ao chegar na porta, você já abaixa o seu tom de voz, já começa a conversar mais baixinho. Boa noite. É assim, que bom que você veio, meu irmão. É assim que a gente faz. E lá em casa, será que é assim? A gente fala baixinho também? Então vejam, a gente quer se sentir acolhido, a gente quer se sentir representado, né? A gente quer se sentir pertencente a algum lugar. Pode ser dentro da família, pode ser dentro de um relacionamento. Mas o que acontece ao longo do tempo? Dependendo das exigências desse relacionamento, uma hora a máscara do cordeiro cai e a gente se desilude. Não é assim? Então, às vezes, acontece casamentos de longas datas, etc, que acabam. Amizades acabam. Por quê? Porque a gente muda. A gente muda. E às vezes a gente estava fazendo parte de um jogo só para poder se enquadrar. Então, por exemplo, quem de vocês ainda tem amizades desde a escola, lá do fundamental, né? E é raro, não é raro isso? Só velho que levantou a mão. Só... Por quê? Porque muitas vezes... Eu que procuro também. Aquele melhor amigo que você tinha antes tomou caminhos diferentes. Não é? E às vezes as ideias começam a não bater mais. Né? Isso quer dizer o quê? Quem está certo? Ninguém. Apenas cada um entendeu a vida de um jeito e tomou caminhos diferentes. Mas eu estou errando toda vez aqui. Por exemplo, quem olha essa imagem a primeira vez, pode ver, logo assim, de supetão, como a gente diz, uma caveira, né? Um crânio. Aí quando você olha com mais tempo, você fala, não, é uma mulher que está agachada, né, com a cabeça entre as pernas e as mãos na nuca, correto? Só que o que acontece na nossa vida? Se você viu, de repente, né, um crânio, aí você sai daqui e fala assim, nossa, você viu aquela imagem, aquele crânio?
Aí o que estava do teu lado falou assim, não, não era um crânio, era uma mulher. Você fala, não, é um crânio. Eu estava lá, eu vi, eu falei, mas eu vi também. E a gente começa a tentar convencer o outro que nós temos razão. E é assim que a gente faz a nossa vida com tudo. A gente quer convencer o outro que o nosso time de futebol é melhor, a gente quer convencer o outro que a nossa religião é melhor, a gente quer convencer o outro que o nosso candidato, né, na política é melhor, que o partido, etc, etc, etc. Então veja que loucura, né, que a gente faz. Cada um, de acordo com as experiências que teve lá, né, lá naquele slide que eu mostrei, do berço ao túmulo, do nascimento ao funeral, tem experiências diferentes. A gente não pode querer que todos nós, né, sejamos iguais, não dá para fazer isso. Nós saímos de pontos de partidas totalmente diferentes uns dos outros. Eu cheguei aqui, eu vim de Catanduva, certo? Agora, por exemplo, se vocês falassem assim, não, Lucas, ó, 7h30 você tem que estar aqui. Eu não consigo. Ô, louco, mas todo mundo chega? Tá, mas eu estou em Catanduva, percebem? É diferente. Então, assim, e a gente quer que o outro seja o que é melhor para nós. Olha como a gente é bacana. A gente quer que o outro se comporte de uma maneira que fique confortável para a gente. A gente quer que o mundo, né, seja bonzinho conosco. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Bruce Lee tem uma frase muito bacana, que ele diz assim, o leão não vai deixar de te comer só porque você é vegano. Entenderam? Não é porque você é de um jeito que o outro é do mesmo jeito. Né? Tem um ditado budista também que o mestre estava passando por um caminho e aí foram atravessar um pequeno rio e aí tinha um escorpião se debatendo, tentando segurar numa folha. O mestre foi, segurou o escorpião, levou do outro lado. Quando ele foi deixar o escorpião no outro lado da margem, o escorpião picou. Aí o mestre fez assim, aí o discípulo dele falou, poxa mestre, você não sabe que o escorpião ia te picar? Por que você fez isso? Falou, porque é da natureza do escorpião ser agressivo e me picar. Mas é da minha natureza ajudar. Então veja, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas esperando recompensa, esperando aplausos, esperando reconhecimento. O que a gente está fazendo? A gente está colocando a nossa régua na medida do outro. Eu não vou ajudar, porque depois também ele não vai me ajudar. Se acontecesse comigo, eu não ia fazer. E o que é a caridade? Que fora dela não há salvação. Não é exatamente isso? Você fazer o seu melhor para o outro, independentemente de que sua mão direita não veja, né, o que sua mão esquerda faz? E aí eu digo sempre assim, né, que todo espírito evoluído, ele tem o poder da síntese. Olha o que Chico diz. Nunca prejudicarás alguém sem prejudicar-te. Olha só. E nunca beneficiará a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Através de nossas ações sobre os outros, traçamos os nossos próprios caminhos. É só bater uma foto disso aqui e está resumido. Porque é isso, gente. O que você faz para o outro é o que vai, né, demonstrar quem você é. O que você é. O que você aprendeu. Né? Só que muitas vezes a gente quer fazer para o outro, né, esperando que o outro reconheça e nos favoreça depois. Isso às vezes não acontece. Quando você conseguir... Eu vi esse aqui, achei que era esse aqui. Falei, caiu, não vi. Quando você começa a trabalhar essa caridade, né, que você precisa praticar, você começa a desenvolver exatamente isso. Perdão,
empatia, paciência, cuidado, solidariedade, ética, verdade, gratidão, respeito, humildade, companheirismo, amizade. Você consegue fazer isso daqui sem o outro? Sozinho? Ah, vou me isolar lá no alto da montanha. Aí você consegue treinar isso? Não. E quando você consegue atingir o nível mais alto de todos esses requisitos, o que você começa a proliferar? O que você começa a sentir? O amor. O amor que Jesus tanto tentou nos ensinar e nós estamos aprendendo há mais de 2000 anos e ainda a gente não conseguiu. Porque é muito difícil. Para você sentir isso aqui em sua plenitude, você tem que amar o seu vizinho igual você ama o seu pai. Você tem que amar aquele menino que anda na rua, que para no semáforo para te pedir esmola, do mesmo jeito que você ama seu filho. Tá longe, não tá? Mas a gente tem que entender que o objetivo é esse. A gente não pode desanimar. Eu costumo brincar assim, ninguém deita Lucas e acorda Chico Xavier. Não dá. O progresso não dá saltos. A gente tem que ir bem devagarzinho. Bem devagarzinho. E qual que é o segredo? Como que a gente faz para desenvolver tudo aquela lista lá que eu falei? Conhece-te a ti mesmo. Aqui, na nossa doutrina, a gente fala reforma íntima. Não é assim? A gente tem que buscar, tem que tentar nos compreender, saber onde nós estamos falhando para consertar. E é muito difícil isso, porque a gente gosta da rotina, a gente gosta da mesmice, não é assim? Você levanta da cama, põe o mesmo pé no chão, se você escova os dentes primeiro, se você toma café primeiro, quando você vai colocar sua calça, você põe a perna, eu ponho sempre à direita, né? Primeiro, vai calçar o sapato, a mesma coisa, né? Dorme do mesmo lado da cama de casal, não é assim? Senta no mesmo lugar aqui no centro, muitas vezes, e aí quando tem alguém sentado no teu lugar, você fala assim, olha, não acredito que você está no lugar. Meu lugar, né? Olha só. Vocês olhem, vê se tem um nomezinho atrás aí. Então a gente faz isso. Sai de casa para ir trabalhar, vai pelos mesmos caminhos, exatamente igual. Porque a gente não quer mudar. E aí, quando você é convidado à mudança, o que acontece? Você reluta. Por quê? Porque para você melhorar, você precisa mudar. Para você evoluir, subir, é muito mais difícil que descer. Para descer é só ficar descuidado. Já encosta um obsessorzinho, né? Então, às vezes, a gente assiste uma palestra, você fala, poxa, é isso aí. É isso aí. E a gente tem que vigiar os pensamentos. Porque, às vezes, a gente põe o pé na rua e fala, nossa, vou chegar lá em casa e vou encontrar fulano. O obsessor fala, opa, tudo bem, vamos embora? Vamos para casa? Não é assim? Então, vejam, nós precisamos trazer as nossas sombras para a luz. O que é trazer as sombras para a luz? Eu sou um cara tranquilo? Eu acho que eu preciso melhorar nisso. Eu perdoo com facilidade? Tem uma palestra sobre perdão. Se eu for convidado de novo, eu faço para vocês. É muito legal. Será que eu perdoo com facilidade? Será que eu tenho paciência? Será que eu sou benevolente? Será que eu tenho empatia? Quais são as coisas que eu preciso trabalhar para melhorar? Para se tornar um homem de bem. É isso. Você só consegue consertar uma goteira na tua casa se você identifica qual telha que está quebrada. Você não vai trocar o telhado todo. Você vai só mudar aquela telha. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar em nós o que não está legal. E para isso é chato, não é? E pasmem. Pasmem. Quem dá os maiores toques do que não está legal em nós é a nossa família. E a gente acha que a pessoa é chata, né? Irritante, tá pegando no meu pé. Às vezes é também. Mas presta atenção. Quando alguém fala alguma coisa,
Analisa, não é? Vamos analisar. E aí sim. Essa música, ele é um tratado sobre reforma íntima. Olha só que interessante. Todo mundo acho que já escutou. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Adianta chorar, gente? Só se você tiver 2, 3, 4 meses, senão não adianta. A gente chora em momentos pontuais, né? A coisa acontece, a gente chora, é claro, né? Um luto, uma coisa muito triste que acontece, né? Num filme emocionante e tal. Mas chorar para se sentir, né, prejudicado, ai, como eu estou melindroso hoje, ai, como ninguém me entende, ai, como minha vida é ruim. Não funciona. O sorriso é muito melhor. Você ganha muito mais amigos e bons amigos quando você sorri. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Quando você acha que você sabe tudo, não entra mais nada. Quando você completa o copo com água, até na boca, não cabe mais água. Então a reforma ela faz o quê? Ela faz com que a gente se esvazie para entrar novas informações, para que a gente possa melhorar no que a gente está ruim. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que é isso? A vida tem um ritmo. Não é você que define o ritmo da vida. A vida ela tem um ritmo. Se você está com ansiedade, sinto muito. Você está querendo controlar o teu futuro. Se você está com depressão, você está sofrendo por coisas que já aconteceram e não vão mudar mais. Então a vida tem uma cadência. Se a gente entrar na cadência da vida e entender, né, qual que é o ritmo dela, até musicalmente falando, a gente vai ser muito mais feliz. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias pela longa estrada, estrada eu vou, estrada eu sou. Né? O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. A felicidade não é um lugar. A felicidade são momentos. Você é feliz dependendo de quantos momentos você consegue recolher da tua vida. Porque a gente joga tudo para o futuro. Ah, quando eu trocar de serviço, pegar um serviço mais leve, eu vou começar a ir no centro. Não é assim? Ah, eu estou muito cansado, tenho os grupos de estudo lá e tal, mas nossa, na hora que eu estiver mais tranquilo, eu começo a estudar. Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou comprar um ranchinho, né? Lá em Sales, aí vou pescar, ficar de boa. Quando eu me aposentar, e a gente sempre espera o fim de semana, e a gente sempre espera o feriado, e a gente sempre espera as férias, e a gente sempre espera o final do ano, e quando vê, como a gente até comentou aqui, já estamos em outubro, o ano passou. O que a gente fez? Então, se você trabalha onde você não gosta, sinto muito. Sinto muito. Porque a gente passa a maior parte da nossa vida produzindo, trabalhando. E se você está num lugar que você não gosta de estar, você é uma pessoa triste. Pense nisso. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Isso é certeza. Né? Uma vez meu pai estava internado na UTI, teve um AVC, e aí eu cheguei para visitar e o médico falou assim, olha, se você acredita em Deus, você tem que pedir para que Ele ajude, porque nós estamos fazendo tudo. Eu não sei se seu pai consegue sair dessa. Saí de lá acabado. Quando eu saí para a rua, que eu olhei, estava tudo igual. Tudo igual. Era só dentro de mim que estava tudo destruído. Né? Mas a vida continua. Um dia no hospital nasce um monte de nenezinho maravilhoso e morre um monte de gente também. É assim. Um dia a gente chega e o outro vai embora.
Mas graças a Deus, para o plano espiritual, para depois vir de novo, não é? Ah, meu pai não morreu, viu, gente? Cada um de nós compõe a sua história. Essa é o puxão de orelha final. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. A responsabilidade da tua vida é única e exclusivamente sua. Não terceirize. Aquele negócio do Fábio Júnior, caminho, alma de... Sabe? Você pode encontrar alguém que seja feliz junto com você, mas não alguém para te fazer feliz. Não é? Aquela coisa de a tampa da minha panela, a cutícula da minha unha. Isso não existe. Existe alguém que você se afinize a ponto de conseguirem ser felizes juntos, construindo uma vida juntos. Isso sim. Agora, se você está infeliz e vai casar para ser feliz, deixa a outra pessoa lá ser feliz ela, né? Então, a responsabilidade da nossa vida é nossa. As rédeas do nosso destino estão nas nossas mãos. Não está na mão de mais ninguém. Então agora eu ia cantar essa música para vocês. E aí, mais uma vez, eu vou pedir para que vocês me ajudem, tá bom? Porque todo mundo também conhece essa música. Alô? Vocês me ajudam? Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando giz. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir.
Muito obrigado, viu? Eu fui dar uma palestra, o pessoal falou assim, mas você não explicou a parte de conhecer as manhas e as manhãs. Eu falei, poxa, mas tudo também, né? Precisa estudar também alguma coisa, né? Vamos apagar essa luz aqui então, para a gente fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, luz da verdade e do bem, estamos aqui, Senhor, reunidos nesta casa de bênçãos, de oração, de paz e de muita luz, buscando em Teus ensinamentos a sabedoria necessária para que possamos progredir nesta encarnação que tivemos a oportunidade. Queremos beber da fonte de água límpida que vem de vós, que está contida no Evangelho, todas as informações que precisamos para seguir a nossa vida e que principalmente, quando aprendermos suas lições maravilhosas, possamos aplicá-las no nosso dia a dia, em nossa casa, com nossa família, com nossos amigos. Pois sabemos, ó Mestre, que somente seguindo o Senhor é que vamos evoluir e vamos crescer e vamos nos iluminar. Obrigado, espiritualidade amiga, que preparou esse ambiente com tanto carinho para nos receber, despejando sobre nós energias maravilhosas, bons fluidos, que eles possam ser remédio para o nosso corpo, ser bálsamo para a nossa alma, mas que principalmente, quando retornarmos para os nossos lares, possamos também distribuir essas boas energias que aqui recebemos para aqueles que não puderam estar aqui, em forma de caridade cristã. Muito obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Mestre Jesus, por ser esse irmão mais velho que nos conduz e nos ensina. E obrigado, espiritualidade amiga, por sempre estar de mãos dadas conosco. Que assim seja, Senhor.